Depois de conhecer mais a estrutura da CET, do Copom, da Polícia Militar, hoje é dia de você conhecer, junto com o Dr. Eduardo Leite, um pouco mais sobre a AES Eletropaulo. Dá uma olhada. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo. De acordo com o último levantamento do IBGE, a população do município de São Paulo é de cerca de 11 milhões de habitantes. Se for considerada a região metropolitana, a população chega a aproximadamente 19 milhões de habitantes. Diante desses números, é natural que tudo aqui seja grandioso. A iluminação pública da cidade, por exemplo, são mais de 500 mil lâmpadas distribuídas através de uma rede exclusiva que cobre uma extensão de aproximadamente 17 mil quilômetros, igual à distância do Brasil ao Japão e com um consumo mensal equivalente a 10% da produção de uma turbina de Itaipu. E como São Paulo não para de crescer, a iluminação, tanto das ruas quanto das casas, precisa estar em dia para garantir o bem-estar e a segurança da população. No Revista da Cidade, você vai conhecer a maior empresa distribuidora de energia da América Latina, que atende mais de 16 milhões de habitantes e quase 7 milhões de unidades consumidoras. Estamos aqui com o Dr. Otávio Grilo, que é o diretor de operações. Quantos funcionários hoje trabalham nessa central de operações? A Eletropaulo, como um todo, ela tem 5 mil colaboradores. Desses 5 mil colaboradores, 1.500 são eletricistas que trabalham no campo atendendo aos nossos clientes. A grande dúvida do contribuinte é essa questão da falta de energia. Como é que a empresa trata disso? É interessante esclarecer essa questão de falta de energia. No Brasil não existe falta de energia. Nós temos capacidade de geração para atender o mercado. O que tem de falta de energia é pontualmente em função de uma árvore que cai sobre a rede, ou um poste abarroado, ou um problema que dá num poste, num transformador, possa ter eventualmente cortes de energia em função de um desses problemas. Vocês fazem todo o monitoramento em relação à questão da poda de árvores, haja vista que nós temos uma quantidade bastante expressiva até de árvores com problema, que cai sobre a rede elétrica, enfim. Há esse monitoramento ou isso fica por conta da prefeitura? Nós fazemos monitoramento das árvores que têm contato com a rede de energia elétrica. Quando elas estão próximo da rede, nós temos todo um processo de poda de árvore, um processo bem treinado, certificado. Há uns dias atrás, inclusive, saiu uma matéria sobre aterrar todo o sistema aéreo de fiação, enfim. Como é que a Eletropaulo está encarando essa questão? Nós da AES Eletropaulo temos visto isso de forma positiva. Somos favoráveis ao enterramento de rede. A grande questão é a questão do custo. Uma rede subterrânea, ela custa em torno de 16 vezes mais uma rede aérea. Otávio, faltou energia. O que o contribuinte deve fazer? O cliente, no momento que ele faltou energia em sua residência, primeiramente ele deve olhar se não é um problema interno. Como ele pode olhar? Olhando o seu disjuntor, o seu relógio. Se estiver ligado, ele pode entrar em contato com a gente através do telefone 0800 7272 196, ou ele pode entrar através do site. O endereço é www.aeseletropaulo.com.br. Ele também pode mandar um torpedo através do seu aparelho celular para o número 27373, mais a palavra luz, mais o código do cliente que está na sua conta. Otávio, qual é o tempo de demora a partir do momento em que faltou energia até chegar até o restabelecimento da energia no local? O tempo de restabelecimento, ela varia de ocorrência para ocorrência. No momento que você fez a reclamação, o sistema automaticamente, através de uma inteligência, ele verifica o número de ocorrência, o número de equipes e te dá uma previsão assertiva. O Revista da Cidade conversou com o Otávio Grilo, que é o diretor de operações da AES Eletropaulo. Bem interessante conhecer, né, toda a estrutura da AES Eletropaulo. Quem foi até lá, como você viu, o Dr. Eduardo Leite, que já está aqui no estúdio com a gente para comentar, né, o que viu por lá. Tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez. Bem? Bom dia. Como é que tá nesse feriado? Graças a Deus, tudo tranquilo, né? Então tá bom. E aí, o que você viu por lá? Você ficou surpreso pro bem com a boa infraestrutura que eles oferecem ou não?
Não, a Eletropaulo é realmente uma companhia que tem ela é sólida, ela tem uma estrutura muito de ponta, né? Ou seja, todo esse monitoramento que eles fazem é realmente algo que nos surpreende bastante, né? É realmente uma empresa digna do tamanho, né, da grandeza dela. Agora, o que eu vejo é o problema da infraestrutura, né? Ou seja, aquilo que está efetivamente na rua. Como ele mesmo disse, o diretor de operações, o custo para aterrar toda a rede custa 16 vezes mais do que a parte aérea. Então o que eu vejo de fato é essa falta de infraestrutura nas ruas, o que acaba ocorrendo alguns problemas, mas em matéria de tecnologia, em matéria de repetidoras que eles têm, a quantidade de repetidoras que eles têm, ou seja, essa energia ela realmente chega e os projetos que a Eletropaulo tem são projetos fantásticos, são projetos bastante interessantes, voltado para a área de meio ambiente, preocupado com o meio ambiente, preocupado efetivamente com a comunidade. Eles têm lá um projeto, na verdade um trabalho que eles fazem junto com as comunidades carentes, né? Aquelas que têm aquelas ligações que nós chamamos de gato, né? Ou seja, são as clandestinas. Só para você ter uma ideia, eles já fizeram cadastraram, né, e transformaram essas pessoas que estavam na marginalidade na questão de furto de energia. Mais de 500 mil famílias hoje são cadastradas, são consumidoras. Então isso é um projeto muito interessante que leva para a favela, né? Dentro desse mesmo projeto eles fazem eles trocam a fiação quando eventualmente está comprometida dentro da residência da pessoa. Quando existe um equipamento, um eletrodoméstico, por exemplo, que pode causar um curto-circuito, eles trocam, eles na verdade fazem a substituição. Então esse é um projeto social que me agrada muito, né? Mesmo porque, primeiro que a Eletropaulo vai até as comunidades carentes, ou seja, essas 1.600 e poucas favelas que tem em São Paulo, eles chegam, até aquelas pessoas que eventualmente têm e que querem serem consumidoras da Eletropaulo, eu até aconselho que façam, que entrem em contato com a Eletropaulo, né, que peça essa ligação, porque efetivamente eles fazem todo o reparo, eles verificam em que condições se encontra a instalação elétrica, porque você sabe que é uma das maiores causas de incêndio em favela, é a questão do curto-circuito, ou seja, gatos, né? Aqueles gatos que são instalados e que efetivamente colocam em risco toda uma comunidade. E eles têm uma ideia de quanto eles perdem por ano em reais? Porque eu imagino que isso deve ser um prejuízo muito grande para a empresa. Eles têm um impacto, eu não saberia dizer exatamente qual é o valor disso, mas é um impacto bastante significativo. A vantagem é que realmente a empresa é uma empresa, ela é uma empresa robusta, né? É uma empresa que efetivamente ela tem aí 6 milhões e meio de consumidores, né? Ela atende aí são 16 milhões e 600 mil pessoas que eles atendem. Então, em função dessa estrutura, obviamente, esse furto de energia que acontece acaba sendo muito pequeno perto do impacto, mas de qualquer forma eles fazem essa inserção social, que eu acho que é um projeto que me agrada, que eu gosto, que eu acho que você leva para a pessoa, né, uma conta de luz, onde ela pode abrir uma conta bancária, onde ela passa a ser reconhecida, passa a ter um domicílio, ter uma residência. É óbvio, a questão continua precária em matéria de estrutura, mas já começa a fazer essa inserção. Então isso é um projeto que eu gosto demais com relação à Eletropaulo, até elogiei, disse que isso tinha que ser estendido, acho que tem que ser implementado mais ainda. Então isso é realmente um projeto muito bonito, muito interessante. Uma grande reclamação das pessoas com relação às chuvas, à época das chuvas, em que acaba tendo as quedas de energia, e as pessoas acabam reclamando muitas vezes da demora no religamento dessa energia, né? Demora a voltar. E aí, muitas vezes, comércio acabam tendo prejuízos aí. Eles explicaram alguma coisa com relação a isso? Eles têm um efetivo que é capaz de atender em grande escala e de uma forma rápida toda a cidade? Na verdade, o consumidor ele tem os direitos, né? Os direitos, obviamente. Então, por exemplo, se ocorrer aí uma queda de luz,
né, eles têm um tempo de 24 horas para poder fazer com que essa energia retorne rapidamente. Né? A pessoa que eventualmente tem o desligamento da luz por falta de pagamento da conta, também pagou, eles são obrigados a fazer a religação em 24 horas. Essa questão da falta de energia, né? Nós até exploramos muito essa questão e ele disse que a falta de energia, né, o tempo que eles têm lá, a medição que eles fazem, o impacto é muito pequeno. Então, na verdade, o tempo de retorno, em média, são 3 minutos. Né? Isso é uma estatísticas que eles nos apresentaram. Mas, de qualquer forma, o consumidor tem os direitos, tem que reclamar quando efetivamente falta energia. Quando ocorrer a queima de um eletrodoméstico que envolve diretamente essa queda de energia, a Eletropaulo tem que ressarcir a pessoa. Uma vez apresentado ali o prejuízo, a Eletropaulo tem que ressarcir em 45 dias após o protocolo, né, dessa reclamação. Então, são serviços que a Eletropaulo tem e que, de uma certa forma, ela funciona. Né? Eu volto a repetir, o grande problema que existe no Brasil, isso de uma forma geral, é que a energia que se utiliza é a energia através das hidroelétricas que são movidas, né, em função, e que dependem exclusivamente da questão climática, né? Ou seja, vento, chuva, essa coisa toda. E em função da estrutura física aérea, que é grande, porque esse aterramento ele é muito pequeno perto da estrutura aérea, então obviamente faz com que efetivamente ocorra essa perda de energia e que caia energia, mas a Eletropaulo ela tem uma estrutura de mais de 15 mil funcionários, entre os funcionários da própria Eletropaulo e os terceirizados, mais de 10 mil terceirizados. Então você vê que a estrutura é grande, ela não é pequena. Portanto, os consumidores que eventualmente se sentirem prejudicados em função da falta de energia, tem que reclamar, tem que fazer lá ligar para a Eletropaulo, exigir efetivamente que ela faça o reparo de forma urgente, né? Ou seja, então essa é o que eu pude perceber nessa empresa. E a rede subterrânea, eu imagino que é um sonho de todo cidadão, né? Porque a cidade, além de ser mais segura, né, como você mesmo comentou, a cidade fica tão mais bonita, né? Esteticamente falando, é muito mais interessante. Uma cidade mais limpa. E isso foi um questionamento que eu fiz, inclusive, e ele diz a questão do impacto em matéria de custo, mas, sobretudo, o complicado, né, a complexidade que existe é realmente você fazer toda a infraestrutura. Novo, né? Porque, na verdade, você tem que cortar chão, ou seja, você tem que fazer as aberturas no chão, na parte térrea. Você tem que, na verdade, eliminar os postes, você tem que... E você não tem só a Eletropaulo, você tem o problema de telefonia, você tem hoje o problema de TV a cabo, né? Você tem outras questões que também, outras empresas que também acabam se utilizando até dos postes da Eletropaulo para poder ter a sua rede, né? Então é uma coisa muito mais complexa e que certamente nós não vamos talvez viver para poder ver esse idealismo todo de que manter todo esse sistema aéreo dentro do chão, aterrado, né? Eu acho que isso realmente vai ser muito difícil. E muitos são os deveres e os direitos do consumidor, né, para com a Eletropaulo. Eu imagino que as informações adicionais também devem estar no site, de repente, se você quiser dar uma checada, porque eu tenho muita coisa aqui nas fichas, é claro que eu não vou conseguir passar tudo para vocês. Mas como o doutor Eduardo falou, no caso de uma suspensão indevida da energia, você tem aí o direito de, no prazo máximo de 4 horas, a partir da constatação da AES Eletropaulo, ter energia religada aí, né? Isso. Também a questão do ressarcimento do dano que você pode ter na sua casa, no caso da volta da energia, de repente queima algum equipamento eletrônico, você pode reclamar o seu direito nesse caso, né? E deve, né? Claro. Deve reclamar, não pode ficar impune, né? Porque se não tiver um acionamento do consumidor, é óbvio que a Eletropaulo não vai adivinhar que tenha queimado um aparelho, um eletrodoméstico qualquer na sua residência, né? E tem a questão da tarifa social também, que é muito interessante, né? Tem a tarifa social, que essa é a questão da inclusão que eles fazem. Existe um programa de que eles vão avançar isso. Hoje eles atingiram, segundo informações, 500 mil, e parece que eles vão avançar isso e querem aí, a
curto prazo, atingir um número bastante significativo das comunidades carentes, ou seja, das favelas, certo, que tem que ser contempladas, né? Não dá para achar que aquilo é invisível, né? Ou seja, é uma realidade, é um fato e que eles têm que nós temos que enfrentar. Eu acho que não só a Eletropaulo, mas todas as empresas. Água, esgoto. Exatamente. Né? Bom, assim como o consumidor também tem muitos deveres, como por exemplo a instalação do medidor, óbvio, os pagamentos, manter o seu cadastro em dia caso haja aí alguma mudança de endereço. Você precisa abrir a porta para o funcionário da AES Eletropaulo, claro que devidamente identificado, né, para não correr riscos desnecessários, enfim. Muitos são os direitos e deveres, por isso que a gente trouxe esse assunto aqui para você, porque eu acho que isso também faz parte do papel do cidadão, né? Mais um, né? Mais um papel, né? É verdade. Bom, agradecer mais uma vez você, doutor Eduardo. Vou deixar o contato através do Facebook, www.facebook.com/500 melhores júris, para ter contato, doutor Eduardo Leite. Obrigada. Um ótimo fim de semana de feriado. Para você também. Tá bom? Todos. A gente se vê na segunda-feira ao vivo aqui no Revista. Segunda-feira estaremos. Tá bom. Obrigado, doutor Eduardo. Até. Beijo.